Bem-vindos ao canal Aprendi Biologia, eu sou o professor Davi e vamos falar sobre os níveis de organização em biologia, ou a hierarquia biológica, que vai dividir a biologia em unidades estruturais, permitindo o estudo dos seres vivos sob diversos aspectos, partindo da sua menor unidade de formação até a sua maior unidade de estudo. Ou seja, é uma maneira de entendermos como a biologia está agrupada. As menores unidades da hierarquia biológica são os átomos, e 4 deles predominam na formação dos seres vivos, que são carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Sabemos que existem partículas menores, mas os átomos já mantêm as propriedades dos elementos que são necessários para a compreensão biológica. Quando esses átomos e alguns outros se agrupam, formam as moléculas, que podemos classificar como inorgânicas, como no caso da água, e as orgânicas, que são aquelas que apresentam cadeias carbônicas, como a glicose e os aminoácidos, moléculas que ainda podem se unir formando macromoléculas, como por exemplo as proteínas, que são conjuntos de aminoácidos. O conjunto de determinadas moléculas formam as organelas, estruturas responsáveis por funções específicas no funcionamento das células, como o retículo endoplasmático rugoso, que é o local de síntese de proteínas em uma célula ou em algumas células, as mitocôndrias, responsáveis pela obtenção de energia, e os ribossomos, organelas que realizam a síntese proteica, e a única que é presente nos mais variados tipos celulares. As organelas em conjunto formam as células, que são as menores unidades funcionais dos organismos, que podem ser classificadas como células procariontes, aquelas que não apresentam um núcleo organizado, que o material genético fica disperso no citoplasma, e as células eucariontes, que ainda podemos dividi-las em células eucariontes vegetais e células eucariontes animais. Ambas apresentam um núcleo organizado e várias organelas no seu citoplasma. As figuras utilizadas não estão em escala de tamanho real, servindo apenas para representar os diversos níveis de organização. Inclusive, essa representação do modelo atômico não é fiel à realidade, pois o tamanho do núcleo é muito inferior em relação ao diâmetro total do átomo. Mas para fins didáticos, dentro das ciências biológicas, é um bom modelo para utilizarmos, porque nos ajuda muito, levando em consideração o que está sendo proposto aqui. Se medirmos o diâmetro total de um átomo, teríamos que trabalhar com uma escala muito pequena, a dos angstroms, sendo um angstrom o equivalente a 10 a menos 10 metros. Para se ter uma noção, se dividirmos 1 milímetro em 10 milhões de pedaços, teríamos aí a escala atômica. As moléculas já são maiores, algumas inclusive podendo chegar à escala nanométrica, como no caso das macromoléculas, assim também como as organelas, sendo um nanômetro o equivalente a 10 a menos 9 metros, ou a milionésima parte de 1 milímetro. As organelas podem ser visualizadas através do microscópio eletrônico, que apresenta um poder de aumento de até 1 milhão de vezes, e uma resolução de detalhes de cerca de 2 nanômetros. Já as células podem variar de 1 a 10 micrômetros, como a maioria das células procariontes, mas não podemos desconsiderar ainda a existência de células menores, e as células eucariontes, que apresentam um diâmetro de 10 a 100 micrômetros, ou equivalente a 0,1 milímetro, e a grande maioria visível ao microscópio óptico, mas não ao olho humano, que tem um limite de resolução em torno de 200 micrômetros, ou 0,2 milímetros.
Dentro da biologia, diversas áreas podem estudar diversos aspectos dentro dos níveis de organização, como por exemplo, a biologia molecular e bioquímica estuda as interações entre átomos e as transformações moleculares dos seres vivos. Já a citologia estuda o funcionamento e a constituição das células. Já um conjunto de células forma um tecido, como por exemplo, um conjunto de neurônios irão formar o tecido nervoso, aqui representado de maneira gráfica, mas que ao microscópio óptico vemos dessa maneira quando corados. Ou também, como exemplo, o conjunto de células clorofiladas de uma folha vegetal, formando o tecido parenquimático ou parênquima clorofiliano. É o tecido das folhas responsável pela fotossíntese. A área da biologia que estuda os tecidos é a histologia. Já o conjunto de tecidos forma os órgãos, como o cérebro, coração, os ossos, as artérias, a pele. E isso acontece também nas plantas, como a formação de órgãos vegetais, como a raiz, o caule, as flores e as folhas. O conjunto de órgãos forma os sistemas, como o sistema digestório, reprodutor e, aqui exemplificado, o sistema nervoso. Os vegetais também têm sistemas, como o sistema de condução de seiva bruta, que é o sistema de condução de água e sais minerais do solo até as partes mais altas do vegetal. O conjunto de sistemas forma então os organismos, unidade dotada de vida que interage com o meio de forma ativa. Portanto, uma planta é um organismo vivo. Assim, também como seres unicelulares, que são organismos, mesmo que não se organizem em tecidos, órgãos ou sistemas, porque sendo uma única célula, eles já têm a capacidade de realizar todos os seus processos vitais. Mas os fungos, que são pluricelulares, também são organismos, assim como os animais. E o conjunto de organismos que sejam da mesma espécie e que habitam o mesmo local em um determinado espaço de tempo constitui uma população, como a população de macacos ou a população de zebras. O conjunto de populações que habitam o mesmo espaço, no mesmo intervalo de tempo, nós denominamos de comunidade. Não se esqueça que as populações de micro-organismos, em geral, assim como os fungos, as plantas, também podem participar de uma comunidade. Quando a comunidade interage com os fatores abióticos do meio, como água, luminosidade, solo, temperatura, temos o ecossistema. Então podemos considerar o ecossistema um conjunto de todos os seres vivos de um local interagindo com os fatores naturais. E ao conjunto de ecossistemas damos o nome de biosfera, que seria então um conjunto de todas as áreas biologicamente habitadas do planeta. A área da biologia que estuda desde o organismo até a biosfera é a ecologia. Vimos então os níveis de organização da sua menor unidade à sua maior unidade. Fomos aumentando a complexidade organizacional dos seres vivos. E aí, aprendeu? Então ficamos por aqui e valeu, gente, até nosso próximo vídeo.